Bom, então boa tarde, pessoal. Meu nome é Léo Modjenski, eu sou daqui da Universidade Federal de Pernambuco e estou super feliz de estar apresentando o trabalho hoje, estar fazendo a moderação da mesa 9 do Fazendo e Desfazendo Gênero, que tem como tema discursos publicitários, campanhas e espaços LGBT. Então, como a gente viu aqui já no começo, já estou entre amigos, então, assim, estou me sentindo super à vontade. E eu sei que a discussão hoje vai ser super produtiva, as apresentações são bem interessantes, eu estou bem curioso para ver tudinho. E a nossa tarde vai começar, então, com o trabalho do Vinícius Alves Serralheiro, que se intitula Para Além da Camisinha, Novas Abordagens para a Comunicação do HIV e da AIDS. Em seguida, entro eu com o meu trabalho Retóricas do Advertising, a publicidade fora do armário. O terceiro trabalho se intitula Design e Feminismo, o que acontece quando as ilustradoras ressignificam representações misóginas na publicidade, da Iole Nascimento e da minha amiga Lua Inocêncio. O quarto trabalho se chama Campanhas Públicas do Estado do Paraná e Violência contra a Mulher, uma população entre discursos de poder. Os autores são a Gabriele Evelyn de Oliveira Ribas, o Ramon de Oliveira Bieco Braga e o Henrique dos Santos Garcia. O quinto trabalho se chama A Mediatização do Evento LGBT, Produção de Subjetividades. As autoras são a Karen Dannenhauer e a Maria Luísa Cardinale Batista. E, finalmente, para concluir, nosso sexto trabalho se chama Produção de Cuidado e Enfrentamento à Violência contra a Mulher na Casa Eliane de Gramont, narrativas a partir de uma experiência de estágio. As autoras são a Vitória de Ângeles e a Adriana Marcondes Machado. Eu fui orientado, cada trabalho tem 12 minutos, então eu vou ter que dar uma de chato, né, para controlar o tempo. A partir de 10 minutos eu entro, dou uma faladinha, ó, gente, vamos concluindo, e ficam os 2 minutos finais para vocês já irem encaminhando a conclusão. Dúvidas, questionamentos, comentários, vocês fazem nessa caixa de diálogo aí do Google Meet, e aí no final das apresentações, aí eu retomo e a gente vai abrir algumas rodas de discussão para comentários sobre os trabalhos. Tá bom, pessoal? Eu sei que vai ser uma tarde muito produtiva, com discussões bem profícuas, e Vini é com você. Então, o Vinícius vai apresentar. Sim, antes de tudo, eu queria que vocês, antes de fazerem a exposição, fizessem uma rápida apresentação de vocês mesmos, assim, falassem quem vocês são, de onde são, a instituição ao qual estão vinculados, tá joia? Para a gente conhecer um pouquinho de cada um, tá joia? Então, tenham todos, todas e todes um ótimo evento. Vini é com você. Para Além da Camisinha, novas abordagens para a comunicação do HIV e da AIDS. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu colocar aqui enquanto isso. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estamos sim, Vini. Beleza. Então, só para checar. Então, enquanto eu coloco aqui, eu vou me apresentando, que aí eu vou ganhando um tempinho com isso. Eu sou Vinícius, eu sou aluno daqui da USP mesmo, do programa do PPG Com da ECA, sou aluno de mestrado, estou finalizando o meu mestrado aqui agora, e esse trabalho que eu vou apresentar, ele é parte do que eu tenho trabalhado no mestrado, né? Ele é um recorte de algumas questões que eu tenho colocado no mestrado. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a comunicação de risco, a comunicação da camisinha, a comunicação do HIV e da AIDS, que a gente tem quais são as mudanças, como é que ela se encontra e pensar um pouco isso. A ideia também não é apresentar soluções, né? A ideia é tentar apresentar um pouco de como é que está esse panorama, como é que está essa questão, e que a gente possa pensar junto um pouco quais são os caminhos possíveis para se trabalhar essa comunicação, tá? Então, a primeira coisa para começar é falar um pouco sobre a AIDS no Brasil, esse contexto. Então, falar sobre a AIDS no Brasil é falar sobre também recortes de gênero e sexualidade, né? Quando a gente olha os dados que o Ministério da Saúde sempre divulga, a AIDS tem um recorte muito específico de gênero, né? A gente tem casos muito maiores em homens do que em mulheres, e tem um recorte também de sexualidade, em que a gente tem casos de HIV e de AIDS ainda em proporção maior entre os HSH, né, que são homens que fazem sexo com homens, do que em heterossexuais.
apesar da gente estar vendo que está tendo uma estabilização entre a categoria de HSH e um crescimento cada vez maior em heterossexualidade. Mas quando a gente pensa no contexto da AIDS, né, quando a gente pensa no histórico da AIDS todo no Brasil, não tem como a gente não relacionar a AIDS com a homossexualidade, né? A AIDS, ela quando surge no Brasil, lá nos anos 80, ela é uma doença associada aos 4Hs, aos homossexuais, aos hemofílicos, aos haitianos e aos usuários de heroína, né? E a mídia tem um papel muito importante nessa construção social do que é a AIDS no Brasil, principalmente associando a AIDS aos homossexuais, né? A AIDS era retratada nos anos 80, nos anos 90, e ainda é um pouco chamada de peste gay, né? É uma doença que acontece com os homossexuais. Então, a mídia ela é uma propagadora dessa imagem social da AIDS, e ela, né, como aponta a Sontag e o Trevisan, principalmente, dessa propagação, dessa construção da AIDS relacionada à homossexualidade, né? Aqui são algumas imagens de um documentário que chama Carta para Além dos Muros, que é muito bom, e que faz conta essa história, né, dessa passagem, dessa construção social do que é a AIDS, principalmente associada à homossexualidade. Então, tem algumas manchetes aí, mostrando a peste gay, AIDS é castigo de Deus e tudo mais. E aí, falar sobre AIDS, né, falar sobre isso, é também lembrar dessa questão de como a mídia retrata, né. Então, essa capa da Veja, de 1989, é uma capa que ficou muito famosa, que mostrava o Cazuza, né, e que o subtítulo era Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública, né. Hoje em dia, a gente já teve um grande avanço em relação a isso. Essa capa que está do lado é a capa da revista Galileu, que saiu em 2016, com o Gabriel Estrela, que também que é um cantor também e ativista. Então, a gente vê que tem uma mudança já nessa representação, né, da pessoa que vive com HIV, né, do corpo, né, que vive com HIV. O problema, a questão que se coloca ainda é que a gente ainda tem alguns passos para dar. Por quê? Apesar dessa reportagem da Galileu, ela ser bastante completa e ela mostrar diversos tipos de corpos, né, que vivem com HIV, quem está na capa ainda é um homem gay, ainda é um corpo que não está dentro do padrão heteronormativo da sociedade, né? Então, de alguma forma, a mídia ainda continua martelando e construindo um pouco dessa ideia de produção do que é a AIDS, de produção de quais corpos, né, convivem com o HIV. E aí, o que acontece? O governo também faz uso dessa máquina da mídia, faz uso dessa questão para poder divulgar e falar sobre a questão da prevenção, né? Então, a gente tem todos os anos 2 campanhas de massa por ano falando de prevenção e falando de AIDS, né? Uma acontece na época do Carnaval, que, segundo o próprio Ministério da Saúde, no site das doenças sexualmente transmissíveis, no próprio site do Ministério da Saúde, eles justificam o uso do Carnaval porque se julga haver um aumento das relações sexuais, apesar de não se terem dados que se comprovem isso. E outra é por conta do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que acontece no dia 1º de dezembro. Então, a gente tem mais ou menos essas 2 únicas campanhas por ano. E essas campanhas, elas ganham visibilidade porque elas são, né, divulgadas na mídia, então, nessas épocas do ano, elas são espalhadas pelo Brasil todo. O problema dessas campanhas é que elas têm um foco exclusivo na camisinha, né? Aqui eu tenho 3 exemplos de campanhas do Carnaval dos 3 últimos anos. Essa daqui é de 2020, a de 2019 e 2018. E a gente vê que o discurso é o mesmo, né? Use camisinha, o gesto, inclusive, é o mesmo de segurar a camisinha, e principalmente essas campanhas, elas são bastante generalistas. Elas têm um discurso que é bastante heterossexual até, né? Aqui eu trago os cartazes, que são mais simples, mas nos vídeos a gente só tem as relações heterossexuais, os casais
que tem destaque são casais heterossexuais. Então, a gente tem um apagamento dos outros tipos de sexualidade nessas campanhas, né? E o foco exclusivo no use camisinha. Essa lógica de prevenção, né, de uma prevenção que foca exclusivamente na camisinha, ela traz 3 problemas. O primeiro é que é uma abordagem prescritiva, uma abordagem que é uma generalista e que fica somente nesse discurso do use camisinha. E aí tem uma pesquisa que o pessoal da saúde pública e da enfermagem e da USP fizeram em 2018, que eles identificaram que homossexuais têm diversas dúvidas, né, em relação ao uso da camisinha ainda hoje, porque não se identificam com esse tipo de campanha. A segunda coisa é uma descontextualização do discurso preventivo em relação ao conteúdo sexual, ou seja, a camisinha é um elemento que não diz respeito à sexualidade, ela não é ligada à sexualidade, ela vira algo totalmente formal, algo que eu tenho que usar e acabou, né? A gente não tem a sexualidade levada para dentro dessas campanhas. E aí, com isso, a gente tem a manutenção dessas estruturas moralizantes de poder, porque a gente não discute, né, esses problemas, não coloca em pauta, a gente só reproduz o mesmo discurso todas as vezes. Então, o Trevisan, por exemplo, no Devassos do Paraíso, né, na edição que foi refeita, agora em 2018, ele discute bastante sobre isso, trazendo, inclusive, a Sontag lá em 84, para falar sobre como as pessoas ainda hoje têm a mesma imagem, né, que se tinha da AIDS nos anos 80. Então, ainda hoje a gente trabalha dentro dessa mesma lógica. E aí eu trago aqui uma campanha que aconteceu no ano passado, em 2019, em que a gente vê claramente essa questão do estigma, né, bem colocado, né, ou mal colocado, digamos assim. A campanha consistia em pessoas procurando no Google, né, imagens de ISTs, né, sífilis, imagens, gonorreia, AIDS, imagens, e a cara de desprezo, a cara de nojo, né, o que cria ainda mais um estigma e um afastamento das pessoas em discutir esse assunto, em procurar esse assunto, em olhar para esse assunto, né. Se vocês procurarem, tem um vídeo no YouTube, e é um vídeo, são esses atores fazendo essa cena, né, e aí você tem o texto acompanhado, né, sem camisinha você assume o risco, né, então você está colocando aí o que você assume o risco de pegar, que aí também já é um discurso que não se usa mais, né, de pegar uma infecção sexualmente transmissível. Então você está colocando diante do sujeito toda a responsabilidade, toda a questão, todo o problema, e sem apresentar a solução, né? A única solução que você tem é a camisinha. Se você não usar a camisinha, você assume esse risco, o risco é seu e você vai arcar com essas consequências. É um pouco pesado, né? Mas isso foi divulgado, isso aconteceu, e foi uma campanha do próprio Ministério da Saúde no ano passado. Tá, mas e aí, né? O que a gente pode fazer? Quais são as questões que se estabelecem? Né? Então, pensar novas abordagens para a comunicação indica pensar uma comunicação que coloque o sujeito na centralidade, pensar na lógica contemporânea da comunicação de risco, que não mais é de cima para baixo, onde o governo impõe, as empresas impõem, e o sujeito é obrigado a consumir passivamente. É trazer o sujeito para dentro da discussão. E aí, trazendo o sujeito para dentro da discussão, o que a gente precisa? A gente precisa pautar a sexualidade, pensar o prazer, né? A sexualidade precisa estar presente no discurso. Como é que é a sexualidade atualmente? Quais são as novas possibilidades de sexualidade, além das normativas, né? Pensar em contextos de vulnerabilidade, moralidade, relações, afetos, prazeres, e romper com o discurso da camisinha. Existem outras formas, né, pelo próprio SUS, de pensar as relações sexuais, né? E aqui eu trago a mandala que o próprio Ministério da Saúde tem, que é a mandala da prevenção combinada, né? Em que tem todas as técnicas, digamos assim, né? As ferramentas preventivas do SUS para a prevenção do HIV e da AIDS. Então, você tem desde a camisinha,
até testes, a PrEP, a PEP e questões sociais, né? Então, as vulnerabilidades entram aqui. A ideia é você pensar no macro do sujeito para que ele possa entender, para que você possa entender o seu contexto. Porque a comunicação, como apontou a Araújo e Cardoso, que são duas estudiosas da Fiocruz, que pensam esse campo da comunicação e da saúde, a comunicação ela precisa considerar esse contexto, precisa considerar o sujeito, porque só quando a gente coloca o sujeito para participar e para construir com a gente, é que a gente consegue finalmente pensar em abordagens que sejam eficientes para pensar na eficácia da prevenção, tá? Perdão, 10 minutos, viu? Você Ah, tem mais... beleza. Não, eu tenho só um último slide que eu trouxe a mais e que eu acho que basicamente isso, assim, o que eu tinha para falar dentro do trabalho era isso. E aí eu ando fazendo um exercício e eu trouxe isso aqui que eu acho que é interessante para a gente pensar, porque a história da AIDS, ela nos ensina muita coisa. A gente vem estudando isso há bastante tempo, né? Muita gente vem estudando isso há bastante tempo. E a gente consegue pensar e tirar grandes coisas para pensar outras questões que se colocam na atualidade. Por exemplo, o coronavírus, né? A Covid-19. Existem alguns autores aí, alguns rascunhos de aproximação da AIDS com a Covid, né? Então, por exemplo, na AIDS a gente tinha os grupos de risco, que eram os 4Hs, e hoje em dia com a Covid a gente pensa também nesses grupos de risco, né? Quem são as pessoas propensas? Idosos e portadores de doenças prévias. Né, o discurso da camisinha ele é muito próximo do discurso da máscara, do não uso, né? Eu não uso a camisinha ou eu não uso a máscara porque eu esqueci, porque eu não gosto de usar, porque machuca, porque tira o prazer, né? Vira formalidade. A gente tem, por exemplo, questões como o viés do otimismo, que é o comigo não acontece, né? Eu tenho o histórico de atleta e comigo não vai acontecer, é com o outro que tem problema, então eu não vou usar, não vou me proteger. A responsabilização do sujeito, questões como negacionismo, estigmas, preconceitos, né? A AIDS era peste gay, a Covid é o vírus chinês, né? E eu acho que a questão mais importante, a questão que a gente precisa pensar sempre, quando a gente vai trabalhar com comunicação e saúde e com corpos, é que quais são os corpos mais atingidos, né? E nas duas doenças são os pobres, pretos e periféricos. Né? São para essas pessoas que a gente precisa olhar, principalmente, porque eles são os mais atingidos. E como fazer a comunicação chegar lá? Né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E é isso. Aqui algumas referências. E é isso. Muito bem. Muito obrigado mesmo. Arrasou, amigo. Como sempre, né? Gente, eu vou, como vocês viram, assim, infelizmente eu vou ter que dar uma de chato de ter que ficar interrompendo no meio da apresentação, horrível esse papel, mas enfim, como a organização realmente está bem rigorosa em relação ao controle de tempo, então, enfim, vou ter que dar uma do chatonil da história. Eu vou controlar o meu tempo aqui também, então, enfim, para ficar tudo certinho. Bom, então, me reapresentando, meu nome é Léo Modjenski, eu sou daqui da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente sou pós-doutorando do programa de pós-graduação de Direitos Humanos, e eu tenho 2 doutorados. Assim, eu tenho um doutorado em Letras, que eu concluí em 2012, e o segundo doutorado, que foi em Comunicação, que eu concluí agora, faz um ano praticamente, assim, foi dia 29 de agosto, eu comemorei um ano da defesa da minha tese, e eu estou super feliz de estar apresentando esse trabalho, porque, na verdade, vai ser a primeira vez que eu vou estar divulgando esse meu trabalho, ao vivo, né, assim, para as pessoas, porque todos os congressos do primeiro semestre foram cancelados, enfim, os congressos que a gente normalmente participa, Intercom, Compod e tal, e eu estou bem feliz de estar compartilhando isso, principalmente porque eu estou entre amigos. Então, vou colocar aqui a minha apresentação. Rapidinho, pessoal. Não está aparecendo o PowerPoint para mim, 2 segundos.
Pessoal, eu vou tentar fechar e abrir novamente o meu PowerPoint, porque, assim, por algum motivo ele não está aparecendo aqui na minha apresentação. Então, tenho só um pouquinho de paciência. Deixa eu ver aqui. Acho que agora... Vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo aí a apresentação? Sim, Léo, sim. Sim, tá jóia. Então, vou botar meu tempo agora. Bom, pessoal, então, como eu disse, esse trabalho de hoje é um recorte da minha tese, da tese do doutorado em comunicação, e o trabalho, na verdade, ele vai focar, digamos assim, na metade final da tese, isso que eu estou intitulando Retóricas do Advertising, a publicidade fora do armário. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que eu estou discutindo na tese, né, eu estou denominando de Advertising uma tendência publicitária contemporânea que se baseia em uma proposta de protagonismo e empoderamento da comunidade LGBT, rompendo com as representações estereotipadas, historicamente atreladas a esse grupo, e publicizando representações desconstrucionistas e contra-intuitivas. Então, o termo advertising, na verdade, vem da combinação do out, né, que é o sair do armário, é você dizer publicamente que você é LGBT, mas o advertising, que é publicidade, né, em inglês. E também a gente pode pensar num trocadilho linguístico aí de dizer que out também vem do fora da caixa, né, out of the box, né, daquelas empresas, daquelas marcas que tentam meio que sair do lugar comum da heteronormatividade, etc. Então, assim, um dos aspectos que eu vou estudar na tese é pensar em que contexto está surgindo essa advertising, né, assim, que fatores situacionais da conjuntura, etc., estão proporcionando, obviamente, o advertising não é um fenômeno isolado, ele vem a reboque de uma série de outros eventos na área de comunicação e consumo, e eu vou discutir na tese mais aprofundadamente, mais detalhadamente, esses aspectos. Então, alguns deles o Femvertising, que acho que todo mundo já bem familiarizado, né, com esse termo, sobre empoderamento feminino. Então, uma série de publicidades, desde aquela famosa campanha do Dove, a mais recente a campanha da Nike e tal. Então, assim, várias campanhas já estão com essa ênfase nessa pegada mais, digamos, feminista, que já está sendo bem estudada na nossa área. A publicidade de tombamento, que é um fenômeno um pouco mais recente. Na verdade, todas essas são recentes, né? Mas o nome publicidade de tombamento é uma terminologia que está sendo bem usada agora para enfatizar aquelas comunicações que valorizam o afroempoderamento. Nós temos também a noção da Tânia Hoff de visibilidade midiática dos corpos diferentes. Então, não só publicidade, como a mídia em geral, novelas, televisão, enfim, séries, etc., estão pondo em visibilidade corpos negros, femininos, LGBTs, idosos, obesos, pessoas com deficiência, etc. Um fenômeno também estudado pela Clotilde Pérez, das marcas criando valores sociais, ou seja, as empresas não estão mais preocupadas só em oferecer produtos e serviços, elas, na verdade, estão criando valores para elas mesmas, ou seja, um ethos ou uma imagem que essa empresa passa é tão importante ou até mais importante do que simplesmente os produtos que elas estão oferecendo. E aí, consequentemente, a partir dessa imagem de valores sociais que elas passam, tem o que Rogério Kovaleski, que é o meu orientador lá da tese, denomina de publicidade com causa, né? Então, assim, como é que as empresas estão transmitindo em suas comunicações essa pegada mais política, mais engajada, etc. E, finalmente, ainda nesse ponto do contexto, tem uma dualidade que é colocada pela Isabela Domingues e Ana Paula de Miranda, que é em termos do ativismo de consumo e do consumo de ativismo, ou seja, até que ponto as empresas estão explorando esse ativismo do mercado assim, para fins estritamente de venda, de comodificação, ou realmente elas têm algum engajamento e vice-versa. Assim, até que ponto os consumidores, a partir dos seus valores, dos seus engajamentos, das suas pautas políticas, estão consumindo, escolhendo consumir esse ou aquele produto, essa ou aquela marca, a partir desses critérios, né? Então, alguns questionamentos que eu faço. Que vozes e visibilidades são essas que destoam dos cânones publicitários e quem elas realmente, efetivamente representam, né? Então, assim, quem é que está sendo colocado à frente dessas comunicações publicitárias para representar os LGBTs? Assim, é uma grande variedade de LGBTs, é um mesmo padrão, parecido com um padrão heteronormativo. Então, quem são essas pessoas que estão recebendo essa visibilidade? Então, como elas são retoricamente produzidas e reveladas ao público? Então,
como é que se dá a construção discursiva, tanto verbal quanto não verbal, dessas pessoas. O que é que elas vestem, o que é que elas falam, como elas gesticulam. No que elas se aproximam ou no que se afastam das publicidades estandardizadas, ou seja, aquelas publicidades canônicas heterossexuais que a gente tem como a publicidade da família feliz da margarina, né? Então, em que essas publicidades do advertising realmente pegam essa mesma construção de somos todos brancos, cisgêneros e felizes, ou realmente elas propõem um novo tipo de pessoa ali para representar a comunidade LGBT. E, finalmente, que é uma grande polêmica, que realmente não dá para a gente chegar a uma conclusão, é uma pergunta que fica em aberto para a gente pensar, ao integrarem o sistema capitalista, em que medida essas propagandas se apropriam do espírito contestador e anticonformista da militância LGBT para fins de consumo, ou seja, até que ponto essa apropriação dessa pauta política LGBT não está sendo usada apenas para fins retóricos e, enfim, como eu disse, para comodificação, ou seja, para transformação de uma agenda política em mercadoria para vender. Então, você compra uma camiseta como essa aqui, São Francisco, que tem a bandeirinha LGBT e tal, e você está ajudando uma causa. Então, até que ponto isso aí não é um oportunismo de uma marca que realmente quer conquistar o consumidor LGBT apenas para faturar o seu pink money, né? Bom, e finalmente chegamos às 3 retóricas do advertising. Então, essas retóricas são bem mais desenvolvidas, né, na tese. Aqui eu só estou colocando pontos, assim, só para, enfim, de resumo, tal, do que foi discutido lá na tese. Então, a gente tem a retórica do empoderamento, que são as representações desconstrucionistas, que é um termo criado pelo André Iriburi, da Federal do Rio Grande do Sul, que na tese dele ele estudou uma série de comerciais televisivos e ele distinguiu entre as representações estereotipadas e as desconstrucionistas, né? Essas segundas seriam aquelas que conseguem ultrapassar esse olhar estereotipado sobre a comunidade LGBT e aí a representação nas propagandas, né? Outro aspecto da retórica do empoderamento, representantes diversificados da comunidade sexo-diversa, ou seja, não adianta você só, nessa lógica da retórica do advertising, não adianta você só visibilizar aquele homem cisgênero, todo homonormativizado, ou seja, sem nenhuma pinta, sem nenhum traço feminino. Então, assim, se você está visibilizando apenas esse tipo de corpo, então é bom repensar, porque, assim, na verdade, você está reproduzindo a heteronormatividade apenas colocando um homem gay na frente da publicidade. Outro aspecto também que é bem comum, botarem 2 mulheres lésbicas extremamente femininas e sensuais, tal, para agradar o olhar heterossexual. Sexualidade, outro aspecto da retórica, do empoderamento, sexualidade e afeto são tidos como potência política, ou seja, aquela publicidade que ficou famosa em 2015, lá do Boticário, né, do Dia dos Namorados, não entraria nessa retórica do empoderamento, porque ali a gente não vê, na verdade, troca de afeto nenhum, assim, e na verdade, se a gente olhar com detalhe aquela publicidade, os 2 casais gays, né, o casal de homens gays e mulheres lésbicas, trocam presentes dos Dia dos Namorados em recintos fechados, ao contrário dos 2 casais héteros que trocam em ambientes abertos, na rua, em restaurante e tal. Então, a sexualidade do afeto tem que ser uma pauta do advertising. A retórica contra-intuitiva, que é um termo usado pelo Francisco Leite, ele usa mais focado na questão do racismo, né, na publicidade, das representações da comunidade negra e tal, e aí eu estou me apropriando desse conceito para colocar para os LGBTs. Então, a retórica contra-intuitiva, representações livres de estereótipos historicamente associados aos LGBTs. A mensagem da publicidade deve ser coerente com o produto anunciado e com as práticas gerenciais adotadas pela empresa. Isso é um aspecto... 2 segundos, pessoal. Isso é um aspecto fundamental do advertising, porque não basta você ter uma retórica bonita, um discurso de diversidade, de inclusão, se as suas práticas gerenciais não abordam esse mesmo aspecto. Ou seja, você está lá na sua publicidade falando sobre homens gays e mulheres lésbicas, mas, na verdade, na sua política empresarial, você não tem nenhuma norma incentivando, por exemplo, a contratação de travestis e mulheres trans, por exemplo. Então, dentro dessa lógica da retórica do advertising, tem que ver uma compatibilidade entre a comunicação publicitária, quer dizer, como a empresa se coloca para o mundo, e a sua própria organização interna, ou seja, que políticas elas estão adotando de realmente valorização da comunidade LGBT. E, finalmente, a retórica ativista, ou ativista, né, que é um termo usado pelo Leandro Collin, lá da Federal da Bahia,
apropria-se do discurso engajado de uma nova leva de artistas ativistas brasileiros. Então, uma série de publicidades que são protagonizadas pela Lineker, pela Linda Quebrada, as Bahias da Cozinha Mineiro, Jalu, Mel Gonçalves, a Pablo, né, que é praticamente onipresente dentro da comunidade LGBT, é a representante mor, né, da publicidade. Então, assim, até que ponto as marcas estão se apropriando do discurso dessas pessoas? Então, por exemplo, a Lineker fazendo publicidade do Axe, né, que é um desodorante masculino. A Linda Quebrada e as Bahias da Cozinha Mineira, publicidade de uma vodka, da Absolute, né? Enfim, o Jalu de óculos, a Mel Gonçalves e o Pablo da Avon e tal. Então, enfim, como é que essas marcas estão realmente preocupadas em passar algum tipo de engajamento político de fachada, de uma retórica vazia, ou realmente elas estão preocupadas com essa pauta LGBT? Bom, e finalmente, para acabar aqui, obrigado pela atenção, e já fazendo um merchan aqui, esse aqui é o livro que, se der tudo certo, eu vou lançar até o final do ano, é o livro da minha tese, né? Eu estou assim, acabando de revisar, então assim, eu espero que daqui para dezembro eu consiga lançar. Então, obrigado pela atenção, pessoal, e pronto. E aí vamos agora, então, já partindo para o terceiro trabalho da nossa mesa de diálogo, se chama Design e Feminismo, o que acontece quando as ilustradoras ressignificam representações misóginas na publicidade, da Yuri Nascimento e da Lua Inocêncio. Eu vou tirar aqui minha apresentação para as meninas poderem se apresentar. Lua e Yuri, vocês estão por aí? Luana? Yuli? A Lu acho que caiu agora há pouco, Léo. Ah, foi? Ah, voltou. Pronto, Lua. Amiga, é com você, querida. Já apresentei, então se quiser colocar o seu slide e se apresentar e falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Léo, tem como alguém passar na minha frente? Eu tô com Tem. um áudio. Sem assim, problema. Agora eu conectei no celular, né? Mas o meu computador não tá funcionando aqui. Não, sem problema. Alguém passa e aí, Pronto. em último caso, eu conecto pelo iPad mesmo, tá bom? Tá joia. Perfeito, Lua. Tá bom. Perdão, mas tô ouvindo aqui. Não, tô saindo. Que isso, pelo amor de Deus. Gente, então, o quarto trabalho é intitulado Campanhas Públicas do Estado do Paraná e Violência contra a Mulher, uma população entre discursos de poder. É o trabalho da Gabriele Evelyn de Oliveira Rivas, do Ramon de Oliveira Bieco Braga e do Henrique dos Santos Garcia. Quem é que vai apresentar? O pessoal tá aí? Como é que tá? Boa tarde. Só um minutinho. Tá bom, Gabriele. Enquanto isso, Léo, vai fazendo um merchan aí do seu livro aí, vai fomentando, vamos ocupando tempo aí. Boa, né? Pessoal, assim, na verdade, o livro era para ter saído no meio do ano, mas com essa história de pandemia, assim, acabou a revisão da não por culpa só da editora, mas é culpa minha também. Eu tive uma série de demandas novas no trabalho a partir daí, e enfim. E aí acabou atrasando essa revisão, mas assim, eu espero que dentro de um mês, mais ou menos, o livro esteja pronto. Mas valeu pela força, Vini. E vou lançar aí em São Paulo, né? Assim, quando tudo, né, voltar ao normal, então a gente tiver eventos aí da USP, da SPM e tal, aí eu vou aí lançar também. Legal. Gabriele, e aí, como é que tá, amiga? Ai, eu tô no trabalho. Daí eu falei que eu ia pedir para fazer a quarta apresentação. Eu tô abrindo aqui ainda no computador. Só um minutinho que eu tô... Não, fica à vontade, é normal, assim. A nossa chamada. Nem se preocupe, assim, nesse tipo de formato, enfim, tem esse tipo de... O quanto na vida presencial a gente se enrolava, né, para colocar aquelas apresentações no slide, botar no PowerPoint, tirar, botar pendrive, então, na atual realidade é isso, né, a gente, enfim, se bananar um pouco aí com essa história do Google Meet, né.
tá me ouvindo? Sim. Eu vou transmitir a apresentação. Tá joia, Gabriele. Tela inteira. Gabi, fala também um pouquinho de você, quem é você, de onde é, de que instituição, a qual instituição você está vinculada, para a gente conhecer um pouquinho, tá joia? Tá, joia. Então, gente, meu nome é Gabriele, Geografia, pela Uni Andrade. Vocês estão me ouvindo? Sim, Gabriele, pode falar. Vamos ouvindo, sim. Oi. Pronto, tá aparecendo para a gente aqui, Gabriele, sua tela. Gabriele, você está por aí? Eu vou tirar o fone. Pronto. Tá melhor agora? Ai, desculpa, gente. Eu fiquei um pouco relaxa, assim. Aqui tá todo mundo entre amigos, então nem se preocupe. Ai, tudo bem. Então, em relação à pesquisa de violência de gênero, foi uma pesquisa que eu comecei a abordar agora, no final do ano passado, com mais intensidade em eventos, também vinculando com a geografia. Daí, essa apresentação que eu vou divulgar com vocês foi da onde surgiu a temática do meu TCC, que está sendo vinculada à violência contra a mulher, só que de uma perspectiva das leis e políticas públicas que os estados promovem, né, em relação a esse problema. Então, essa temática que eu vou apresentar para vocês será justamente isso, de como ocorre a sensibilização da geografia em relação às campanhas públicas no estado do Paraná e a violência contra a mulher, uma população entre discursos de poder. Eu não sei, eu acredito que não tem ninguém aqui formado ou vinculado à geografia, mas também penso que vocês se questionam em relação a porque eu estaria falando sobre isso, mas é que a geografia é muito ampla, e essa temática de gênero, ela é bem recente também na nossa área. Então, a gente começou, eu falo geógrafos e geógrafas, começou a pensar sobre isso recentemente, e então, muitos dos dados a gente tem que vincular com perspectivas um pouco tradicionais, meio truncadas, estruturalistas. Eu tô um pouco nervosa, mas, então, eu vou apresentar para vocês. Tá indo super bem, Gabriel, nem se preocupe, tá arrasando, amiga. Tá bom, obrigada. Então, a pesquisa que eu vou apresentar vai ser as campanhas públicas do Estado do Paraná, violência contra a mulher, uma população entre discursos de poder. Apresentando seria eu, né, graduando em Geografia, o meu orientador, o Ramon, e o Henrique, que desenvolveu a pesquisa comigo. E, bem, aí, travou, só um momento. Aí. Então, a nossa pesquisa, ela problematiza a representatividade de campanhas promovidas pelo Estado do Paraná ao sensibilizar uma população referente a violências contra a mulher. No caso, foi sensibilizado nessa problematização a incidência de iniciativas públicas para... Ai, gente, fechou. Tenta reabrir, Gabi, não tem problema não. Aí é problema técnico mesmo, enfim, faz parte da dinâmica do convite. Olha, gente, me perdoe por isso. Não, que isso, relaxa, faz parte dessa nova realidade.
Acho que tá assim. Também aqui. Ui. Abriu. Ó, eu vou continuar a apresentação da onde eu parei, tá bom? Então, a problematização, ela vem da representatividade dessas campanhas que foram desenvolvidas pelo Estado do Paraná ao sensibilizar a população referente à violência contra a mulher. Foi pensado que a representatividade das campanhas, elas promoveriam as denúncias da violência contra a mulher, porque muitas mulheres ou outras pessoas que também sofrem violência de gênero, elas acabam não denunciando. A gente partiu desse princípio ao tentar ver algum fator que levasse às denúncias. E também a representação do Estado nisso, nessa perspectiva, por ser um problema coletivo. Então, a pesquisa ela se justifica devido a essa representatividade da abordagem das campanhas promovidas em relação à violência de gênero, que revela o antagonismo das influências da população sexista e hegemônica no espaço geográfico, que, de acordo com Foucault, o Estado representaria um organismo de reprodução de ideias de controle humano, do corpo humano. Então, essa perspectiva, a gente pode compreender a seguinte análise, que nós, mulheres, né, a gente... No período de tempo, né, da história, nós nem sempre fomos donas dos nossos próprios corpos perante a sociedade. É uma coisa que a gente está sendo problematizado recentemente pelo período que foram subjugados, sempre a heteronormatividade, da gente não poder se expor, se expressar, também direito ao voto, representatividade na ciência, entre outras e variadas formas, perspectivas. Então, o Estado ele sempre esteve vinculado a esses discursos. Então, essa representação do Foucault é basicamente isso, que o Estado ele controla também as perspectivas de gênero. Então, os objetivos dessa pesquisa foram de analisar uma campanha promovida pelo Estado que visasse sensibilizar a população em relação à violência contra a mulher e também identificar os discursos de poder vinculados a essa campanha. Ela foi a operacionalização. A campanha, ela foi escolhida deliberadamente. A gente fez uma pesquisa, o meu coordenador, o Henrique, né, em relação a uma campanha recente e que se relacionasse à violência contra a mulher e o vínculo do Estado. Nisso, encontramos a campanha Você Pode Mais, que foi desenvolvida pela Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social em 2017, em novembro de 2017, na verdade, em relação ao PRO do Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Então, foi lançado em novembro, devido a essa representação. Daí, a análise dos dados da pesquisa foram sustentados pelo método indutivo qualitativo da Cissa, ela é uma geógrafa, e ela tem, metodologia para todo mundo. O método intuitivo e qualitativo vai ser de uma representação de um problema particular da mulher ou do caráter da violência de gênero, e que é um problema particular, para um problema geral, que ela está sendo espacializado no estado, federação, município, e por aí vai. Então, o discurso de poder contra a violência das mulheres. Amélia Damiani, a gente fundamentou essa perspectiva numa análise estruturalista ainda da violência. Mas é interessante pensar que a Amélia Damiani, ela tentou compreender o espaço
como um objeto de regulação do corpo feminino. Então, dos corpos, na verdade, não só das mulheres, dos corpos em geral. Então, as pessoas, as vivências espaciais, elas estariam vinculadas aos momentos histórico, social e geográfico. Então, a regulação do Estado vai estar diretamente relacionada às campanhas da violência contra a mulher. Então, a campanha Você Pode Mais, que foi desenvolvida pela Secretaria, ela contempla 2 fases, com diferentes abordagens e representações sociais. Sendo a primeira fase do projeto contra a violência de gênero, evidencia eu vou passar, como eu tinha comentado lá no chat, uma das campanhas. Elas tiveram 3 fases. A primeira, no caso, em relação às abordagens psicológicas, físicas e verbais que as mulheres sofrem, que incentiva a levantar a cabeça e seguir em frente. E a segunda é o impacto de adolescentes que ficam sujeitos às exposições da internet. Essa foi a campanha divulgada. É interessante pensar também que nessa primeira fase da campanha, eles não visam sensibilizar só as mulheres, mas também as pessoas ao redor, que elas não denunciam as violências. Por exemplo, o vizinho não se mete, porque tem aquela perspectiva, né, de não meter a colher eu não sei se isso acontece no estado de vocês, mas aqui sempre tem, de o vizinho não meter a colher na casa do outro, né? Mas é nessa mesma perspectiva, as pessoas acabam não se sensibilizando a denunciar que é um problema e que aquelas pessoas, elas não estão sujeitas àquilo porque elas querem, mas é uma violência psicológica, física, e que elas se expressam em diferentes formas para as diferentes pessoas. Então, a campanha, ela é essa aqui. Eu tinha colocado aqui, para caso não pudesse passar. Bem, essa foi a campanha. Daí, então, em relação à perspectiva dessa campanha, tem uma outra, tem essa que é direcionada para o público-alvo diretamente, né, que vivencia a violência, mas também teve a segunda fase, que é em relação à violência contra adolescentes, que elas estão constantemente expostas, né, a variados fatores de exposição na internet. Então, também foi tratado isso pelo Estado do Paraná. Nisso, o Foucault, que antes havia escrito, né, quando foi publicado o livro dele, que o Estado ele é um regulador de corpos. Então, o antagonismo disso, ao Estado tratar as campanhas de violência de gênero, ela é libertadora, porque o Estado ele não vai estar mais regulando o corpo propriamente dito, ele vai estar dando autonomia às mulheres, está tentando promover, eu acho que, de alguma forma, um pouco lenta, né, em relação a essas opressões que ocorrem, mas é um discurso que está sendo constantemente debatido agora, né, na nossa sociedade. Então, a reflexão das denúncias e ocorrências, eles promovem a responsabilidade do Estado em relação a essas mulheres que estão sendo agredidas. A análise da campanha Você Pode Mais. Ela evidencia variados tipos de violências cometidas contra as mulheres, sejam elas psicológicas ou verbais, esclarecido de uma forma clara pelo público-alvo, que a violência ela não é somente a violência física, mas ela tem outras variedades em relação ao que pode estar oprimindo a mulher. Então, compreender essa agressão e o Estado promover essa reflexão para as mulheres, ela é bem importante. Então, a responsabilidade do Estado, ela se torna evidente na conscientização da violência, e ele também se mostra eficaz, porque é pensado nessa perspectiva. Bem, agora na parte da geografia principalmente, né? Compreender esses dados de como ele está sendo espacializado no espaço geográfico, em relação à incidência, em relação às próprias denúncias, em relação à letalidade da violência, que isso também entra numa questão de responsabilidade pública. Tanto que eu tinha comentado que essa ideia surgiu do meu
projeto de conclusão de curso em relação ao TCC, né? Então, eu estou discutindo agora o feminicídio e como isso ele está sendo tratado também em relação a todos os estados. Daí, eu não trouxe dados oficiais, mas só uma reflexão em relação à violência da população, né, das mulheres, no estado do Paraná, e agora estou desenvolvendo uma pesquisa em relação a como isso está sendo concebido pelos estados, pela federação também, e como isso está sendo espacializado. Então, essas foram as minhas referências para o evento, e foi isso. Excelente, excelente mesmo, Gabriele. Parabéns pelo trabalho. Arrasou muito, muito, muito. Gostei bastante. Gente... Olha, eu peço desculpa também pelo contratempo. Nada, que isso. Faz parte dessa nova dinâmica, nem se preocupe. Gente, Lua e Yuli, eu acho que vocês estão conversando aqui, eu acho que vocês têm que projetar um comercial da escola, não é isso? Aí é melhor, Isa, deixar para o final, não é isso? Eu conversei com o pessoal da equipe, eles pediram, se possível, para a gente mudar a ordem, só para garantir, mesmo que esteja o vídeo no YouTube, a gente tem medo que depois tenha algum problema de direitos autorais, tudo bem? Meninas, pode ser? Lua e Yuli, a gente pode deixar vocês para o final, né? Pronto, tá joia. Então, dando prosseguimento, pessoal... Isa, obrigado, viu, amada? Pessoal, dando prosseguimento, então, a gente vai para o trabalho intitulado A Mediatização do Evento LGBT, Produção de Subjetividades, da Karen Danenhauer, eu espero que tenha pronunciado certo, e da Maria Luísa Cardinale Batista. Alguma das duas estão aí? Oi, Karen, tudo bem? Liga o microfone, isso. Pronto. Falei certo, sim, eu ia falar isso agora. Pronunciou certo. Pronto, então pronto, pode se apresentar, assim, se apresentar e fica à vontade aí também para colocar a sua exposição, tá joia? Tá bom, já vou colocar a apresentação aqui. Estão conseguindo olhar a apresentação? Sim, pronto, vai aparecer. Tá bom. Então, meu nome é Karen Danenhauer, como ele disse, submeti esse trabalho, que tem como título A Mediatização do Evento LGBT, Produção de Subjetividades, juntamente com a minha professora orientadora, a doutora Maria Luísa Cardinale Batista. No momento, eu estou cursando Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, eu faço parte também do grupo de estudos em Comunicação, Turismo, Amorosidade e Autopoiese, o Amor Contour, do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. E também faço parte do projeto de pesquisa Ecossistemas Turístico-Comunicacionais Subjetivos, Sinalizadores Teórico-Metodológicos no estudo de ecossistemas turístico-comunicacionais subjetivos, considerados a partir de sua característica ecossistêmica, caosmótica e autopoética. Então, sobre o objeto de estudo. Como eu já estava fazendo pesquisas sobre as paradas LGBTs que aconteceram no Brasil e na Espanha de 2019, que é um assunto que eu abordo na minha pesquisa como bolsista de iniciação científica na UX, e como eu também tive a oportunidade de escrever juntamente com outros pesquisadores que também fazem parte do Grupo Amor Contour, um artigo no qual eu abordo sobre as paradas LGBT no Brasil e na Espanha, considerando que estamos vivendo em pandemia, ou seja, como se daria essas paradas, sendo que agora estamos na pandemia. Então, assim, nasceu meu objeto de estudo, a mediatização do evento LGBT de 2020, primeira parada virtual do Orgulho LGBT de São Paulo, que aconteceu virtualmente no Brasil. O objetivo geral, então, do trabalho foi analisar a mediatização do evento destinado ao público LGBT e o processo de singularização dos sujeitos LGBT. O problema da pesquisa, então, foi baseado nessa pergunta, nessas duas. O evento potencializou a singularização dos LGBT ou direcionou-se para a promoção de grandes influenciadores midiáticos
e de empresas que apoiam e patrocinam estes eventos. Nesse sentido, contraditoriamente, não está havendo o agenciamento da produção de subjetividade capitalística, e aí a minha pesquisa toda foi se desenvolvendo nessas perguntas. A estratégia metodológica que eu abordo é a cartografia de saberes de Batista, 2014, que envolve 4 trilhas investigativas: os saberes pessoais, que dizem respeito, então, às minhas vivências como lésbica, e uma pessoa que gosta bastante da filosofia. Os saberes teóricos, a usina de produção, que, segundo Batista, é uma observação sistemática, conversas informais, exploração preliminar de materiais e documentos, e a dimensão intuitiva da pesquisa, que, de acordo com Batista, 2014, são pensamentos picados, pensamentos que saltitam em nós como se fossem picadas de um inseto criação. Para elaboração, então, do referencial teórico, foi caráter exploratório, com levantamento bibliográfico de livros e artigos científicos. Então, vamos para uma das nossas trilhas. A usina de produção. Então, foi o levantamento de dados do site da organização responsável pelo evento LGBT e das plataformas digitais que disponibilizaram acesso ao evento virtual. Eu fiz uma observação sobre análise do evento LGBT durante as 8h30, o período que aconteceu o evento. Parada. Referencial teórico então foi transdisciplinar, com um levantamento bibliográfico de livros e artigos sobre os LGBTs, então, com Fry McCurry, 1975, com o que é homossexualidade. Ele é um livro antigo, mas ele tem, eu acho o conteúdo dele bem interessante para refletir como os atributos sociais e sexuais associados ao sexo biológico e a história também do movimento LGBT. E a Facchini, 2003, com o artigo Movimento Homossexual no Brasil, recompondo o histórico. A mediatização com Sodré, que vai ser o livro Antropológico do Espelho, a esquizoanálise com Guattari, com Deleuze e com Guattari-Ronick, e a visão estratégica e metodológica, que eu disse anteriormente, da ciência de Batista. Então, os resultados. Ocorreu uma transversalização na parada de influenciadores midiáticos no evento, com a participação massiva de vários youtubers. Pouca presença das lésbicas no conteúdo proposto pelo evento. E aqui, apesar de existirem apresentadoras lésbicas, por exemplo, quando foi discutido vivências, as lésbicas foram inseridas dentro das vivências das mulheres, né? E até eles comentaram sobre a Cassandra Rios, a escritora lésbica, e a bissexualidade da Frida Kahlo. Só que como lésbica, e se tiver também aqui alguém lésbica, sabe que as nossas vivências e experiências, apesar de existir uma certa semelhança com as de outras mulheres, uma vez que também sofremos com machismo, etc., temos opressões específicas que dizem respeito a nós, assim como os gays também têm, as pessoas transexuais, as transvestis e etc. No evento também foi detectada menções anticapitalistas bem diluídas, foram bem esporádicas. Eu fiz uma contagem e foi mais ou menos entre 5, e foi umas citações, considerando que o evento durou 8h30, foram muito poucas, né? Se tu não está prestando atenção no evento, como eu estava prestando para a pesquisa, você não consegue capturar isso. A escolha de manifestantes no evento demonstram a vinculação a marcas que patrocinam o evento. Então, cantores convidados por empresas que patrocinam a parada. O uso de evento para enaltecimento pessoal, autoindicação e indicação de outros influenciadores, né? Eles soltavam uns VTs com recados de youtuber que estão começando como youtubers, ou VTs com recados de cantores. Enfim, considerações finais. A importância da realização do evento LGBT, já que é um movimento, é um evento que costuma ter bastante expressão
pelo menos para a população LGBT. Entretanto, ocorreu uma contaminação da lógica da produção de subjetividade capitalística pela mediação, ainda mais com a pandemia do novo coronavírus, né? Bom, essas foram as referências e eu terminei a apresentação. Perfeito, Karen. Parabéns mesmo pelo trabalho, gostei bastante. Dialoga bastante, inclusive, com o meu trabalho. Assim, a gente depois pode trocar figurinhas, que eu achei muito, muito, muito bacana mesmo o seu trabalho. Gente, nada aqui. Vamos lá dar prosseguimento, então. O próximo trabalho se chama Produção de Cuidado e Enfrentamento à Violência contra a Mulher na Casa Eliane de Gramont. Narrativas a partir de uma experiência de estágio. As autoras são a Vitória de Ângeles e a Adriana Marcondes Machado. As meninas estão por aí? Oiê. Oi, Vitória, tudo jóia? A Adriana é minha orientadora, ela não vai apresentar. Vou colocar aqui o slide, só um segundo. Pronto, coloque. Fale um pouquinho de você também antes de apresentar o trabalho. Tá todo mundo querendo saber, tá jóia? Gente, só uma coisa. O meu PowerPoint está no Google. Como que eu apresento, vocês sabem? Sou meio ruim com tecnologia. Tá no Google, você bota... Assim, no Google Drive, sabe? Online. Não é um PowerPoint baixado. Mas está aberto, Vitória? Você já abriu a tela? Sim. Eu posso apresentar a tela, né? Isso, exato. Você vê, né, gente, que negócio aqui... Não, faz parte. Peraí. Bom, eu vou me apresentando. Eu sou Vitória, estou agora... Estão vendo minha tela? Pronto, está aparecendo agora para a gente. Tá perfeito, Vitória. Bom, eu sou Vitória, estou me graduando agora em Psicologia, esperando aí meu diploma em meio a esse fim de semestre estranho, pandêmico. E eu vim apresentar aqui para vocês uma fala sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa pesquisa que eu fiz foi de iniciação científica, acabei agora em abril, e eu tomei a Casa Eliane de Gramont, que é um serviço público de enfrentamento à violência, como um eixo de pesquisa, né? E vou falar um pouco para vocês sobre esse campo através da experiência na Casa Eliane. Bom, a Casa Eliane é o primeiro centro de referência da mulher criado no Brasil. E esse o centro de referência da mulher é um tipo de equipamento público especializado no atendimento às mulheres em situação de violência. E eu escolhi falar da Casa Eliane na minha pesquisa, não só porque é um marco histórico para as políticas públicas no país, mas também porque eu tive uma experiência de estágio lá na Casa Eliane. Então, eu fui contratada como estagiária de psicologia entre março de 2018 e dezembro de 2019. E então eu pude conhecer a violência contra a mulher numa perspectiva de atuação profissional. Isso foi extremamente marcante para mim, em diversos sentidos. Mas eu também, ali naquele cotidiano de estágio, eu fui entendendo que o que eu aprendia e o que eu utilizava como metodologia de atendimento e de resistência também, tinha um acúmulo de 30 anos de história, já que a Casa Eliane foi criada em 1990. Então, é um acúmulo extremamente importante e que não está tão registrado na produção acadêmica, e muitas vezes é esquecido. E aí eu achei importante nessa pesquisa justamente que fosse uma pesquisa de registro e de resgate de uma memória. Então, nessa pesquisa eu procurei narrar esses processos, discussões e disputas que foram construindo o que a Casa Eliane como um serviço se tornou, né? E até porque entendendo que nesse cenário em que muitos direitos se esvaziam, uma das estratégias de desmonte, de ataque, é justamente o apagamento da memória. Então, justamente por isso, eu entendi que seria importante esse registro. Até para denunciar esse desmonte de políticas públicas que
que a gente vê em diversos âmbitos, né, mas também que eu vi na prática do meu estágio. E, bom, falando em resistência, a Casa Eliane tem uma resistência de 30 anos, né, ela foi inaugurada em 1990, num cenário bem mais propício do que o que a gente tem hoje, mas sempre foi importante a resistência porque a temática da violência contra a mulher, como uma defesa de que a mulher ela tem o direito de não viver a violência, sempre mostrou muita resistência do conservadorismo, né? Mas, enfim, a Casa Eliane foi inaugurada em 9 de março de 1990 no município de São Paulo, durante uma gestão super progressista, digamos, da Luísa Erundina, como primeira prefeita mulher da cidade e também a primeira prefeita eleita por voto direto pós-ditadura, né? Então, foi muito simbólico. E nessa gestão ela pôde criar a Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres, e foi nessa coordenadoria que a Casa Eliane foi possível como política pública. Então ela foi o primeiro serviço especializado a ser incorporado ao Estado e com inspiração de experiências anteriores, como o SOS Mulher, que foi uma experiência do movimento de mulheres, da militância, de acolhimento a mulheres em situação de violência, ou o Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde, aqui em São Paulo, que é uma organização não governamental voltada a questões de saúde e de uma perspectiva feminista. E também teve a experiência das delegacias da mulher, que foi a primeira política pública totalmente especializada nesse campo, a primeira foi criada em 85, aqui em São Paulo também, mas que ela está somente no âmbito da segurança pública, né? A Casa Eliane foi o primeiro serviço de atendimento psicossocial das mulheres. Mas que essas experiências foram extremamente importantes, só que como inspiradoras e geraram muito acúmulo, né, e discussões, mas também elas se mostraram insuficientes porque elas eram experiências e entidades isoladas em termos de rede. Não existia, na época, uma rede de referenciamento ou espaços suficientes de discussão sobre esse trabalho com a violência. Então, a Casa Eliane surge nesse contexto e sendo um serviço incorporado ao Estado, naquela época, todos os profissionais da equipe inicial da Casa Eliane eram funcionárias públicas e de diversas áreas, então era uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, e nesse sentido, essa equipe pôde discutir amplamente sobre a violência contra a mulher em termos teóricos e também a partir da sua experiência prática de atendimento, e entender que cada vez mais que a violência é um fenômeno multidimensional e complexo. Isso foi muito importante para moldar uma escuta como prática de atendimento, né? Uma escuta que fosse atenta e sensível à mulher, ou seja, entendendo a mulher como centro de qualquer estratégia que fosse elaborada, como centro de qualquer atuação que a equipe fosse levar a cabo, né? Então, entendendo a mulher como protagonista da sua vida. Isso parece um pouco óbvio, mas é a partir dessa perspectiva que a equipe da Casa Eliane foi entendendo que o seu papel não era fazer pela mulher, ou, enfim, de alguma forma revitimizar ela no sentido de não entender que ela tem autonomia suficiente para ser protagonista de sua vida. Mas, então, o papel da equipe era um cuidado que elaborasse uma estratégia para que a mulher saísse da situação de violência com redução de riscos para a sua vida e etc., através justamente da escuta dessa mulher. E entendendo que, a equipe foi entendendo também que o cuidado deveria ser integral, ou seja, atender a diversas demandas dessa mulher, porque ela não tem só a demanda de sair, por exemplo, no caso de violência doméstica, sair da casa em que o agressor está morando, mas também ela tem demandas de saúde, ela tem filhos, ela tem questões com creche, escola, e o serviço deveria fazer essa articulação com essa rede, né? Isso tem a ver com a ideia de integralidade. E também um dos eixos mais importantes que eu pude acessar nesse trabalho, nessa pesquisa e no meu estágio, foi a ideia de que o trabalho
como mulher não é só de atender as demandas práticas da sua vida, que são importantes, né, no sentido de bolar essa estratégia para que ela saia da violência, mas também para evitar uma nova situação de violência, ou mesmo para, enfim, ela viver de uma forma com maior qualidade de vida e etc. Foi se entendendo que era muito importante que a mulher fizesse trabalho reflexivo e subjetivo de questionar os lugares de subalternidade que lhe foram impostos ao longo da vida e como ela foi ocupando espaços de violência, né? E esse trabalho a gente chama de processual, essa ideia de que demanda um tempo e uma reflexão para que a mulher possa fazer esse questionamento tão importante. E, bom, nesse processo, nesses 30 anos de Casa Eliane, também foi se entendendo a potência do trabalho em rede, né? Esse trabalho que é coletivo, que não atua só na rede de atendimento, tem uma diferença entre rede de atendimento e de enfrentamento. A rede de atendimento seria essa mais específica dos serviços envolvidos no enfrentamento à violência, mas a rede de enfrentamento envolve também a comunicação com movimentos sociais, com a sociedade civil, etc. E atuar em rede significa também promover espaços de discussão, de debate, de troca, de compartilhamento das angústias, de uma construção conjunta. Isso foi muito importante para que as políticas públicas fossem pensadas a partir da prática e das realidades cotidianas das trabalhadoras desses serviços. E a Casa Eliane não foi a inventora desse conceito de rede, dessa ideia de trabalhar em conjunto, com certeza, mas foi muito importante e, de certa forma, protagonista nesse campo das políticas para as mulheres, de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque ela esteve presente em diversos espaços ao longo desses anos de construção das políticas públicas. Basicamente, a Secretaria de Política para as Mulheres, criada no governo Lula em 2003, de âmbito nacional, foi muito centralizadora nesse processo de construir coletivamente as políticas públicas. Foram elaborados ao longo desses anos vários planos, políticas e normativas nacionais. Claro que não dá para idealizar esse percurso e dizer que foi tudo lindo, não, teve várias questões, mas ao mesmo tempo não dá para negar que foi muito importante ter uma secretaria nacional que centralizasse debates e chamasse serviços municipais, tais como a Casa Eliane, para construir as políticas públicas. E daí foram elaboradas diversas normativas, diretrizes nacionais para o enfrentamento à violência a partir da experiência cotidiana de serviços como a Casa Eliane de Gramont, por exemplo. E, bom, ao mesmo tempo, ao longo desses anos, foi se vendo uma precarização progressiva dos serviços, fruto de um projeto neoliberal que tem como horizonte as privatizações, as terceirizações e o desmonte de tudo que é público, né? E no campo das políticas para as mulheres, dá para dizer que, enfim, isso tem expressões e efeitos diversos na prática, né? E em cada município isso é diferente, mas um dos exemplos que eu posso citar de como isso é problemático no campo das políticas públicas para as mulheres é de como tem crescido a presença de organizações não governamentais ou organizações da sociedade civil, né, como se chama, que são filiadas ao Estado, né, conveniadas pelo Estado, para prestar um serviço em tese especializado em atendimento à violência contra a mulher. Não estou aqui para discutir se isso em si é problemático, mas a minha questão é que, muitas vezes, em alguns casos, essas organizações têm normativas e diretrizes que entram em choque com as políticas públicas elaboradas numa experiência nacional. E daí, quando isso acontece, toda essa perspectiva de cuidado, de escuta e de trabalho processual que a Casa Eliane, por exemplo, protagoniza, em alinhamento com as políticas nacionais, isso se torna um pouco inviabilizado, isso não é possível, ou isso, enfim, é até condenado na ótica da organização
terceirizada, né? Isso é bastante problemático em vários sentidos. Tem até casos de serviços que pregam que é importante fazer uma visita domiciliar à mulher que está em situação de violência. Imagina, isso é extremamente problemático, inclusive para o trabalhador, né? Enfim. Vitória, perdão, 10 minutos, você tem mais 2 para concluir, tá bom? Ok, já estou concluindo. Bom, diante desse cenário que muitas vezes é bastante amedrontador, né, e difícil, eu acho que tem alguns pontos para não perder de vista, né, para que a gente olhe para essa história toda e traga alguns aprendizados. Um deles, que eu acho fundamental, que eu falei algumas vezes, é que é exatamente essa ideia da escuta, que uma das companheiras da rede fala que é uma escuta radical da mulher, para a gente pensar que o trabalho com violência, sendo tão complexo e tendo diversas demandas e facetas, ele não tem que ser banalizado. Então, inclusive, eu acho importante até problematizar essa ideia e essa fala tão comum hoje em dia, de que precisa denunciar a qualquer custo, ou, enfim, tem que meter a colher sim. Eu acho que isso cumpre um papel social muito importante de visibilizar a questão da violência, implicar as pessoas, mas quando a gente entende que a violência é tão multidimensional e tão complexa, quando a gente diz que tem que denunciar a qualquer custo, muitas vezes a gente pode, inclusive, tornar a mulher, aumentar o risco que essa mulher está vivendo na situação de violência dela. Então, o que eu quero dizer? Que o que se aprende com a história da Casiliane, de serviços parecidos, a história de construção das políticas públicas nesse campo, é que a ideia de elaborar uma estratégia a partir da escuta das mulheres e das suas situações particulares e singulares de vida é extremamente importante e central. E também isso exige uma atuação em rede. Então, não adianta a gente simplesmente registrar o boletim de ocorrência, por exemplo. Precisa articular toda uma estratégia com a rede pessoal dela, com serviços ao redor do território, etc., né? Enfim, e também a ideia de que, dadas as diversas realidades das mulheres no Brasil, né, acho que as políticas públicas foram incorporando, isso está em algumas normativas ainda existentes e vigentes das políticas públicas de enfrentamento à violência, foram incorporando a ideia de transversalidade, que é justamente entender que todos os âmbitos da sociedade, todas as políticas em todos os setores devem pensar a questão do gênero e da violência como uma questão transversal. Ela não é simplesmente concernente à mulher, ou não é só uma questão de segurança pública, por exemplo, né? Então, isso permite abranger mais realidades. Enfim, acho que é importante marcar essa necessidade do trabalho processual, de que a mulher precisa fazer uma reflexão sempre nesses serviços e espaços em que ela puder conviver com profissionais especializados, uma reflexão sobre a sua situação de violência para justamente que a gente previna cada vez mais situações de violência. Enfim, esses foram ensinamentos fundamentais da minha pesquisa, da minha experiência de estágio na Casiliane, e que eu acho importante ter em vista sempre que a gente for pensar as políticas públicas. E bom, para concluir, eu entendo que esse trabalho de resgate da memória é muito importante quando a gente tem tanta disputa de narrativa, né, como alguns trabalhos aqui foram colocando, essa ideia de que muito facilmente se tem uma cooptação das narrativas pelo capitalismo, por diversos interesses privados, mas que a gente tem que criar uma memória sobre as políticas públicas que ajude a pensar novas realidades e, enfim, novos caminhos para também enfrentar o desmonte e os conservadorismos todos. E é isso. Vamos disputar as memórias. E, bom, gente, qualquer coisa me manda um e-mail. Minha pesquisa conta bastante da história da casa e problematiza o desmonte aqui no estado de São Paulo. Então, quem quiser saber mais, pode me mandar um e-mail. Obrigada.
Excelente, Vitória. Parabéns mesmo pelo trabalho, assim, extremamente relevante e, assim, me tocou bastante, viu? E, assim, o fato de você ter feito um estágio lá, quer dizer, você estava lá presencialmente, né, isso, quer dizer, não foi um relato de alguém de fora, então, tá de parabéns mesmo, viu? Foi bem tocante o seu trabalho. Obrigada. Gente, então, dando prosseguimento, a gente tem o trabalho da Lu e da Yuli. Isa, tu quer fazer como? Tu quer parar a gravação? Isso, aí eu começo uma outra. Pronto, tá joia. Sim. Eu acho que seria adequado, enfim, né, sem querer aí passar na frente, mas talvez seria mais adequado a gente interlocutar um pouquinho a imagem nesse começo, se tiverem perguntas. Certo. Porque aí Perfeito. eu consigo... Pronto, pessoal. Alguém tem pergunta especificamente direcionada para as meninas, para o trabalho da Lua e da Yuli? Alguém quer tecer algum comentário, fazer alguma observação, tirar alguma dúvida sobre a abordagem delas? Fique à vontade. Obrigada. Dela. E o próximo trabalho é sobre nudes, né? Ainda bem que nada apareceu aqui. Obrigada. Não, e Lua, tu apresentando, eu falei, cadê o meme? Cadê o meme? Ela não vai botar um meme? Não acredito que ela não vai botar o meme. Quando apareceu a sereia lá, se banhando nas lágrimas dos homens, eu falei, ok, agora é a Lua que eu conheço. Nossa, sim, teria como, né? Mas, assim, são diálogos plurais que acontecem, só trago, só. Né? A voz neutra. Pronto, alguém tem, pessoal, alguma dúvida, alguma questão para a Lua? Não? Então... Se vocês quiserem, então, escrever mais para o final, aí ele fica, eu vou ficar até o horáriozinho assim, né? 3h35 se for o caso, mas aí eu vou ficar aqui. Se alguém tiver pergunta, puder deixar no chat, a gente responde. Se não der tempo, a Yuli responde só mesmo. Bom, já que ninguém fez pergunta, pessoal, fiquem à vontade, viu? A gente tem uns 10 minutos ainda, então fiquem à vontade. Eu, assim, nada democraticamente vou fazer as perguntas, né? Assim, eu vou puxar. Então, assim, eu vou pegar o gancho, inclusive, da Vitória, que eu achei muito interessante essa abordagem dela. Assim, é muito difícil no meio acadêmico, não é que difícil, mas, assim, eu acho que é mais raro essa pegada muito pessoal na hora da pesquisa, né? Assim, por mais que a gente seja de humanas e tal, então a gente tem uma abordagem que é mais sensível, né, a questões sociais, etc. Mas muitas vezes a gente tende a dar um certo distanciamento do nosso objeto, né? Assim, óbvio que a gente sabe que o mito da objetividade, da neutralidade na ciência é um mito, mas, enfim, então, assim, quando eu vejo um depoimento como o da Vitória, eu realmente fico tocado, porque, assim, eu vejo como a praxis, né, a prática de trabalho dela e a vida pessoal e a vida acadêmica dela estão dialogando. Então, esse blá 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 todo é só para perguntar para vocês, assim, em que momento da pesquisa esse lado mais pessoal atravessa vocês? Ou assim, sendo mais preciso, teve algum momento nessa pesquisa que vocês fizeram, pode ser nessas que vocês apresentaram, ou em outras pesquisas que vocês desenvolvem, uma dissertação, uma tese, ou seja, que teve um lado pessoal, teve um momento do seu lado pessoal que falou, pô, é isso que eu quero, e assim, só aproveitando, e também, mais uma vez, nada democraticamente, eu vou só comentar da minha, que, como eu já abordei rapidamente na minha apresentação, foi a questão da publicidade do Boticário, né, dos Dia dos Namorados, que gerou, assim, eu tinha acabado de entrar no doutorado em comunicação e gerou toda uma polêmica, porque, no primeiro momento, foi interessante, porque, assim, eu vi os três lados. Tinha um lado dos meus amigos héteros, que diziam, não, é uma publicidade super avançada, é ótima, é maravilhosa, super, né, valoriza o pessoal LGBT e tal. Aí tinha os meus amigos gays, né? E aí, num primeiro momento, todo mundo ficou empolgado, né? Ai, olha a publicidade de uma grande empresa, inclusão, não sei o quê. Mas, passado esse primeiro frisson, a pessoa falou, mas será que realmente foi tanto assim? Ou eles meio que deram uma maquiada para dizer que são inclusivos, mas, na verdade, tá todo mundo ali só, o casal gay tem só um abraço gay, as meninas também, quer dizer, não tem beijo, não tem nada muito explícito, né? E o terceiro lado foi o lado da discussão acadêmica, né, da qual Lua, inclusive, participou, como ela falou. Aqui na Federal, a gente tem essa pegada mais crítica, né, então, até pela nossa formação. Enfim, eu estava estudando, quando eu entrei no doutorado,
A minha tese, na verdade, o objeto era emoção na publicidade, era uma coisa assim, fatos na publicidade. E depois dessa discussão que teve, né, assim, tanto na minha área, né, pessoal, social, na minha área acadêmica, eu falei, não, eu tenho que começar a olhar para isso aqui, porque assim, até então eu não via nenhum trabalho mais estruturado, né, mais sistematizado sobre isso, né? Então, essa para mim foi a minha pegada, assim, mais pessoal que me deu esse tchan. E aí eu quero ouvir de vocês. O que é que você... Karen, Vini, Vitória, a gente já ouviu, mas assim, se quiser falar mais um pouquinho da experiência, assim, o microfone é seu. E aí, crianças, o que é que vocês acham? Fala aí um pouquinho que eu quero ver vocês. Karen, quer começar? Oi. Então, tá tímido ainda. Eu tava pegando o mouse. Falar sobre a minha experiência, como tu comentou ali, eu acho que atravessa bastante eu ser lésbica e tal, e eu ir pesquisar coisas assim. O ano passado eu pesquisei sobre a imprensa alternativa das décadas de 70, 80 e 90, e eu foquei muito mais nos boletins Xana com Xana, do movimento lésbico. Então, eu acho que atravessa bastante isso na minha pesquisa, e também a crítica, porque o Deleuze e o Guattari trabalham bastante com a crítica no capitalismo e tal, eles vão pegar o Freud e o Marx para fazer as análises, até propor a esquizoanálise, né? Não uma junção, mas, de certa forma, conversa com o Marx e com o Freud. Então, eu acho que, e também característica do nosso grupo, pensando o turismo avesso, né, o avesso do turismo, e não aquele turismo massivo e tal. Ó, gritador aqui. Eu acho que a minha pesquisa, ela tem todo esse atravessamento que vai se desenhando, acho que eu posso dizer assim, de crítica mesmo, até pela proposta da esquizoanálise e das minhas vivências também como lésbica. Perfeito, perfeito. Excelente, Karen. As meninas Lua e Yuli querem falar alguma coisa, assim, assim, eu achei, óbvio que Lua já me conhece, então eu achei fascinante a apresentação de vocês, o trabalho de vocês, a pegada de vocês, assim, Lua dialoga muito bem com a minha forma de pensar, mas vocês queriam falar alguma coisa assim mais pessoal, algum toque que falou, isso aqui realmente foi que o gatilho que me incomodou para pesquisar isso. Sim. Bom, nós duas somos da área do design também, né? Eu sou formada em publicidade, trabalhei muito tempo no mercado, mas aqui na UF eu dou matérias mais voltadas aí para criação publicitária e tal. E a gente observa muito uma tentativa de cooptação, como a gente chama, né? Aqui na UF a gente está publicando um livro, aí esperamos aqui há um pouco de tempo, especificamente sobre as técnicas aí um pouco dissimuladas da publicidade, nessas tentativas de convencimento, de tipo assim, olha só, galera, tô bonzinho aqui agora, tô interseccional, tô feministão, etc, né? Nessas tentativas de reconfiguração. Então, claro que tem, é uma coisa um pouco cínica, dissimulada, ali a gente chama, na verdade, de publicidade de persuasão indireta, né? Porque ela tá vendendo esse convencimento social, né? Que molda o nosso pensar. E claro, assim, como mulher lésbica e feminista, a gente se incomoda e eu assim, não pouco palavras, eu pistolo mesmo, que eu agora sou carioca, olha só, tudo bom? Brincadeira, ou não. Mas assim, como falam aqui, né, ficar pistola, eu fico assim, naturalmente a minha retórica nesse momento aí flui muito, né? A gente se coloca nesse lugar de atora também por outras pessoas. Infelizmente, a gente sabe que a academia ainda é muito branca, infelizmente. O Rio de Janeiro é o segundo estado assim, com maior concentração de pessoas negras fora da África, isso significa muita coisa. E aqui esses debates de raça são um pouco mais acentuados, mas claro, a gente tem que ter em vista que a gente não tem lugar de fala, mas a gente às vezes está interlocutando pessoas que infelizmente não estão aqui, né, para pensar isso, para problematizar. E especificamente essa questão de gênero, também a gente vê muita tentativa de tudo bem, igual você falou, que me incomoda muito. Inclusive, é uma pergunta até que eu deixo para vocês daqui a pouco. A provocação, na verdade, né? Porque eu sou dessas. Que a gente fica pensando, poxa, mas qual que é o lugar, então, da publicidade em todo esse papel, especificamente, quando se coloca cerveja no meio, né?
uma coisa que envolve uma voluptuosidade, as pessoas ficarem loucas, etc. Especificamente na boemia carioca também. Mas tem toda uma preocupação com feminilidade. Então, assim, talvez um pouco como mulher lésbica, que posso me permitir um pouco mais, de sair um pouco mais desses padrões, embora, confesso, eu sou, né, bem dessas. Mas assim, pode se permitir um pouco mais de tranquilidade nesse sentido, né? Mas ainda assim, naturalmente, mulheres heterossexuais sofrem mais essa pressão social, né? Ô, Lua, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto. Eu queria até aproveitar para te perguntar. A gente tem, né, os eventos de publicidade na ECA, acontecem bastante. Muita gente foca muito, né, estuda muito essa campanha, né, do Deixei o Não em Casa e dessa transformação que ocorreu, entre aspas, na comunicação da Skol e da categoria de cerveja, né, após essa campanha. Aí eu queria te perguntar, até do seu lugar de fala, do seu lugar de pesquisa, do seu lugar como mulher, você acha que após essa campanha teve uma mudança significativa na representação do gênero nas propagandas de cerveja, ou não? As pessoas passaram a discutir mais, ou não? Ou é mais para vender mesmo, ou é mais para a marca se posicionar e a gente pensar em pickwashings e coisas do tipo? Sim. Então, eu observo, aí te passo a palavra se você quiser complementar, mas eu especificamente observo que é parte de uma campanha da Skol meio que para limpar a barra um pouco, né? Para virar a página, uma série de ações também nesse sentido mais de planejamento, de marketing, de momento de campanha. É uma campanha, então, que também teve muita sustentação na mídia, como a gente chama, né? Então, durou um certo tempo, mas é um conjunto ali de tentativas para limpar um pouco essa barra. Especificamente a Skol, assim, ela tem uma série de campanhas que aquela questão do quadrado, redondo, não sair do seu quadrado. Ou seja, ela está interlocutando uma voz que seria um pouco mais atual, contemporânea, né, e tal, de padrões corporais, pô, o que tem? Biquininho, pô, se joga na praia e tal. Então, esse tipo de ação de homens, inclusive, assim, no contexto de um barzinho, tem variados filmes publicitários, assim, me lembrei de 6 agora, rapidamente, mas tem uns especificamente que são os caras no carnaval, tem também esse clima, né? De tipo, o cara fala, tipo assim, nossa, pô, mó gosto. Aí o cara, opa, que isso, rapaz, não sei o quê. Piriguete o quê? Piriguete é isso aqui, ó. O mais hilário, que ele fala, piriguete o quê? Piriguete é isso aqui, que a gente chama no nosso país Nordeste, a cerveja da latinha mais fina, né? Porém, esse termo, a gente sabe a raiz que tem, né? Então, assim, não foram eles que colocaram, naturalmente, é um termo popularizado, mas, né, a partir do momento dessa interlocução, a gente vê, assim, que tem toda um retrabalhar de discursos, os caras tentando se desconstruir. E, se você quiser complementar, mas eu lembrei só de uma coisinha também, de deixar uma provocação, se der tempo. Eu fiquei pensando pro Vini, por exemplo, Vini, né? Porque eu sou íntima. Qual que seria... Normal, todo mundo chama. Como profissional da comunicação nesse sentido, que seria mais adequado junto a esse conjunto de novas retóricas aí da comunicação sobre HIV, nesses momentos, principalmente de carnaval. Eu senti um pouquinho na sua voz ali, tipo, nossa, como se o carnaval fosse, né? E aí eu queria pensar, se você estivesse no mercado, né, o que é que você pensaria com relação a isso? E para todo mundo, assim, se der tempo de forma geral, eu vi uma preocupação muito com a palavra representatividade, assim, eu acho que parecia muito representatividade. Mas talvez o que a gente tem que pensar como seria essa representatividade, primeiro. E tudo bem, as marcas são militudas, né? Como a gente chama a Beyoncé, desculpa quem é fã, eu sou também, somos dessas, passamos pano. Mas assim, militante de telão, né? Tem um pouco dessa lógica. Mas será que as marcas, quando elas interlocutam essas vozes mais interseccionais também com questões de raça, será que dentro das políticas internas das empresas, elas também propiciam esses lugares para pessoas negras, para mulheres, pessoas LGBTQI+, principalmente pessoas trans, né? Que a gente vê uma vulnerabilidade tão grande. Essa semana ocuparam a Casa NEM aqui no Rio de Janeiro, uma coisa super triste, assim, nesse momento tão vulnerável. Enfim, uma pergunta mais geral, mas quem quiser aproveitar, deixa. Obrigada aí pelos questionamentos. Vini, tu faz a resposta e aí aproveita e emenda com aquela que eu te falei sobre beleza, mais pessoal, sim,
Porque a gente já está, na verdade, assim, avançou um pouquinho. Está sendo expulso aqui já. Exato. Daqui a pouco Isa vem e vai dar um cascudo na gente. Então, assim, Vini, e depois eu quero ouvir também um pouquinho mais de Vitória, se de alguma coisa que ela ainda queira complementar. Vai, querido, pode ir. Então, na verdade, respondendo já as duas coisas, eu comecei dentro do mestrado estudando, né, essa coisa do empoderamento, da nova linguagem da publicidade, da representatividade e tal, e aí eu me vi, de repente, entrando num mundo dentro de aplicativos de relacionamento, das relações, e aí a cair nesse tema onde eu estou agora, né. E aí, nesse sentido, eu passei a construir a minha pesquisa, tentando juntar as duas coisas. Então, eu acho que a pergunta da Lua é bastante interessante nesse sentido, porque a gente tem que pensar, e eu acho que todo mundo aqui falou um pouco sobre isso, pensar no empoderamento, mas eu gosto muito mais de uma outra palavra que essas duas pesquisadoras da Fiocruz usam, que chama apoderamento, que em vez de você dar poder para o outro, que seria o empoderamento, é o apoderar-se, né? Você tomar o poder para si, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa caminhar em relação à AIDS, em relação às campanhas publicitárias, em relação... Eu acho que isso acaba juntando muito dos nossos trabalhos aqui, né? De você tomar o sujeito para si. E aí, talvez, acho que dentro dessa questão de pensar uma comunicação de risco no carnaval e tal, que tem seus dilemas aí, eu acho que é importante, eu acho que o carnaval é um momento em que a gente precisa pensar isso, mas eu acho que não pode ser somente no carnaval como é feito. Isso tem que ser um trabalho continuado sendo feito ao longo dos anos, né? E eu acho que no carnaval a gente tem mesmo que falar, expor a sexualidade, mostrar a sexualidade, colocar a sexualidade para jogo, mas não necessariamente só dentro do carnaval. Então, eu acho que a gente tem que pegar esse apoderamento, levar para todas as formas de comunicação possíveis. E acho que é isso. Muito bem. Valeu, Vini. Vitória, a palavra final, amiga. Olha a responsa, viu? Olha a responsa. Não, sério, eu queria que você fique à vontade, assim, para falar mais alguma experiência sua, algum ponto de vista que você queira complementar. Bom, eu fiquei pensando aqui nessa ideia da representatividade, né? Eu não estou no campo da publicidade, mas quando eu estava estagiando e atuando em campo mesmo, ouvindo, escutando as mulheres, eu ficava, e assim, também estudando as políticas públicas, a gente vai entrando em contato com essa urgência de considerar as interseccionalidades. Então, existe, às vezes, uma tendência em alguns espaços, campos, etc., de pensar uma mulher genérica, né? Tipo, a mulher brasileira. Não existe a mulher brasileira, não existe uma igualdade abstrata, não existe uma só família, uma só realidade, enfim. E daí, quando a gente trabalha a partir dessa perspectiva da interseccionalidade, a gente vai entendendo que existem diversas demandas, diversas opiniões, visões de mundo, enfim, a gente lida com tudo isso quando está em campo, né, escutando a mulher. E daí a ideia de representatividade, do meu lugar, do meu ponto de vista de pesquisadora ou profissional, seria de pensar em como as políticas públicas têm que considerar toda essa complexidade de realidades das mulheres. Então, eu fico pensando, por exemplo, né, se a gente for pensar, bom, vamos criar um serviço que possa acolher mulheres, enfim, em toda essa complexidade. Só que daí o serviço só funciona até às 5 horas da tarde. E a mulher trabalhadora, né, e como é que funciona isso? Ou, por exemplo, a mulher precisa chegar até o serviço, e o serviço às vezes não fica exatamente no mesmo território que ela mora, ou que ela trabalha. Como ela chega até esse serviço? Então, a política pública tem que pensar isso também, tem que pensar que precisa existir um bilhete único, por exemplo, que possa ser dado a uma mulher que não pode bancar, aqui em São Paulo, né, 4 e pouco a passagem. Enfim, que cada vez fica variando, né? Mas, enfim, é isso. A gente tem que pensar todas essas diferencialidades para que a política pública seja mais robusta e tenha maior representatividade.
Enfim, achei muito legal também sua pergunta sobre como a nossa experiência pessoal afeta a pesquisa, porque a gente tem uma tendência a esquecer essa parte, né? Mas, na verdade, tudo, e acho que por eu ser da psicologia, acho que para mim isso é meio óbvio, assim, como tudo que a gente faz e busca e se interessa tem a ver com a nossa vivência pessoal, né? Não existe um pessoal versus um profissional ou um eu pesquisador isolado, né? Não existe isso. E daí, enfim, em termos metodológicos, achei uma saída para mim foi foi olhar a partir da pesquisa, da ideia de pesquisa e intervenção, né? Eu queria comentar isso só assim como um referencial metodológico. E acho que essa ideia também de apoderamento dialoga muito com tudo que eu aprendi nesse processo e que está, inclusive, registrado em várias das políticas que foram elaboradas em conjunto e etc., que é essa ideia de que a mulher precisa ir num serviço não para ela receber uma orientação ou para dizerem para ela de novo o que ela tem que fazer da vida dela ou o que é melhor para ela, mas sim para ela. E assim, a minha experiência de atendimento era justamente essa. Eu, por acolher, por ouvir aquela mulher, via uma transformação que era ela perceber que ela tem voz, assim, que ela não precisa. Ela ficava me perguntando o que eu faço, e eu falo, não, mas você tem essa saída, vamos pensar juntas, mas isso só vai fazer sentido, né, conforme as suas realidades, a sua particularidade, e isso que a gente chama nesse campo de autonomia, né? Enfim, é isso. Acho que dá para falar muita coisa. Foi lindo. Muitas coisas legais, mas... Eu tá aqui desesperada, descabelando, porque que a gente já passou assim, 200 minutos do tempo. Gente, então, assim, só para encerrar, assim, valeu muito, amei as discussões, assim, todo mundo foi lindo e maravilhoso, assim, eu já sabia disso, né, já conhecia alguns de vocês e, enfim, pela temática dos outros trabalhos, eu vi que realmente ia ser uma discussão muito bacana e estamos todos de parabéns, todos, todas e todos de parabéns. Bela, tu quer terminar? Quer dar um tchau final? E, gente, desculpa, viu, eu ficar cobrando do tempo. E também peço desculpas pela questão do link. Foi um super erro da minha parte, mas, enfim, fiquei super contente, aprendi muito com vocês. Enfim, muito obrigada. E eu reitero a fala da Viviane, quem quiser continuar aqui para a mesa 11, está super convidada, convidade. Fiquem à vontade. Rimei, desculpa. Eu vou encerrar essa gravação, então, gente. Muito obrigada. Tchau, Isa. Obrigadão, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.